Lá para os céus do Pai. Parei um pouco aqui para gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu quero trazer um tema que ele vem de outros temas que eu já trouxe aqui para o canal e os últimos vídeos, as últimas lives que a gente fez, e que eu trouxe esses temas sobre relacionamentos, amizades, ambiente, o quanto que isso influencia 100% a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. E a importância de decidir isso, a importância de prestar atenção nisso e não simplesmente se deixar levar por tudo que acontece e isso acabar atrapalhando a sua vida com Deus. Amém? Então, que você possa ser edificado através desse vídeo, através dessa mensagem, e que você fique até o final do vídeo para você entender tudo que eu vou falar aqui para vocês. Amém? O que eu vou trazer aqui, queridos, é com base também não somente da palavra de Deus, que fala também sobre costumes, sobre a importância de você prestar atenção no ambiente, como as pessoas ao redor influenciam amizades, mas também pela minha própria experiência. E eu digo que não adianta você decidir somente que você vai seguir o caminho certo e que você vai abandonar o pecado, que você vai decidir sobre a sua caminhada com Deus, que de fato você vai decidir de fato que você vai mudar de vida, que você chegou a um determinado momento que você caiu em si, em consciência. Isso aqui é errado, isso aqui desagrada ao Senhor e eu quero mudar isso. Antes de você tomar qualquer decisão e você de fato abandonar isso, deixar tudo isso para trás, para uma nova vida, para viver de fato uma nova vida com Deus, com o Pai, você precisa realinhar o seu ambiente. O que seria isso? É você prestar atenção nas amizades que você tem hoje, nos ambientes que você está frequentando, porque isso é o que vai ser crucial e a virada de chave para a sua vida, para a sua libertação. E por que eu digo isso? Porque nós somos seres primitivos a sermos criados em bandos, criados em comunidade, criados em tribo. Então, todas as vezes que você quer mudar o seu estilo de vida, mas você não muda a tribo, você não muda o ambiente, você não muda as pessoas que vão concordar, que vão caminhar junto com você para essa nova etapa da sua vida, esse novo estilo de vida, é como se você tivesse literalmente pessoas puxando você para trás o tempo todo. É você querendo avançar, é você querendo melhorar de vida, é você querendo mudança e aquilo te puxando para trás, aquilo te puxando para baixo. Do tipo, não, você não vai fazer, você não vai ser. Eu não gosto desse estilo de vida. Por exemplo, um exemplo bem clássico aqui. Você quer ir para academia, começar uma atividade física, começar a treinar, começar a cuidar da sua mente, do seu corpo, trazer endorfina, trazer substâncias que vão elevar a sua autoestima, elevar o seu bem-estar, te trazer saúde, condicionamento físico. E aí você decidiu numa quarta-feira, às 8 da manhã, que você vai começar esse novo estilo de vida. Só que aí a sua amiga, a Kátia, né? Kátia vai ser a Felizardo hoje. A Kátia, ela não tá muito afim de treinar, não. Ela não tá muito afim de abandonar os velhos prazeres, as velhas práticas. Ela gosta de comer uma pizza no final de semana, estar livre para ficar sentado lá no sofá assistindo a série preferida dela. E ela não quer compromisso. Acorda cedo, pra quê? Treinar. Tem horror a isso. E você é muito amiga da Kátia, você gosta muito dela. São amigas de longa data já. E aí você quer que a Kátia treine também. Você quer um incentivo, você quer uma pessoa ali pra potencializar esse desejo que já está no seu interior. Aquela motivação a mais, aquele gás a mais. Só que a Kátia, ela não tá afim, ela não quer. Só que além da Kátia não querer, ela começa a pesar na tua. Como que é isso? Ai, de novo você com esse papo de academia. Ai, sério mesmo? Ai, poxa. Gostava mais quando você queria beber uma cervejinha com a gente, querer beber um negocinho ali com a gente no bar. Vou falar um linguajar bem popular aqui. Agora você tá chatona, tá caretona, não quer fazer nada. Não quer curtir com a gente, não quer... Tá chato agora. E aí aquilo vai jogar um balde de água fria na cara. Vai jogar um balde de água fria
na amiga da Kátia, na Carla. Só que ela tá empenhada, ela quer muito. Então ela vai começar a se afastar da Kátia. Só que aí a Kátia vai começar a pilhar na dela de novo. Oh, além de você não querer você não querer andar com a gente, fazer o que a gente faz, você agora tá se afastando? E aí ela vai começar a ter um conflito entre começar um novo estilo de vida dela e não desagradar os amigos. Aí eu quero abrir um questionamento aqui, um entre parênteses aqui. O que você acha que vai ser o final desse enredo aí da Carla e da Kátia? Ela só tem duas opções nesse caso, porque a Kátia ela não quer acompanhar ela não é aquela amiga que a amiga começa algo saudável, um estilo de vida saudável e ela também quer, e ela também se empolga. Não, ela é aquela amiga um pouco tóxica, até um pouco negativa. Do tipo, eu não quero fazer e também não quero que você faça, eu quero que você fique aqui com a gente. Aquela pessoa que além de não fazer, ela quer te puxar pro errado. Ela tem duas opções agora, a Carla. Ou ela fica do lado da Kátia e continua tendo o estilo de vida errado que ela tinha, ou ela de fato começa a agradar o papai dela. Porque foi Deus que colocou esse desejo no coração dela de começar a treinar, cuidar da saúde. Ou ela agrada a ela mesma, ao corpo dela, ou ela de fato continua com essa amizade errada, essa amizade ruim, essa amizade que está sendo tóxica para ela, está sendo negativa para Carla. Então, com base nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, com base nessa história da Carla e da Kátia, eu quero propor uma reflexão aqui para vocês. O que eu quero com essa reflexão, com esse exemplo, com essa história da Kátia e da Carla? É propor para você que você compreenda que não é somente o ambiente, não é somente a decisão que você decide tomar na sua vida que importa de fato. O que importa de fato é você entender que é você quem cuida do seu redor. Quando você está cuidando de uma semente que vai virar uma planta, que vai se tornar uma flor, que vai se tornar ou até mesmo uma árvore, você não cuida somente dos galhos, você não cuida somente que aquela semente seja a melhor semente, você não cuida somente da água, você cuida do ambiente, dos bichinhos que podem vir ali e criar problema nessa semente, adoecê-la, antes mesmo dela dar frutos. E é o que acontece em muitos dos casos. A pessoa ela tá com todo o vigor, ela está com aquela empolgação, aquele fervor até mesmo, para iniciar um processo com Deus, para abandonar as velhas práticas. Ela já se arrependeu do pecado, ela quer viver uma vida com Deus, mas ela não cuida do ambiente. Ela começa a achar que é errado ela se afastar, porque se Jesus ele andava com todo mundo, ela tem que afinal, ela começa a distorcer a própria palavra de Deus, ela começa a achar que ela tem que tolerar todo mundo e andar com todo mundo, independente se a pessoa é tóxica ou não, e tem que seguir a vida dessa forma. E isso é um grande erro. Porque se você não cuida do ambiente ao seu redor e não tem o cuidado de se afastar, até mesmo de pessoas próximas, até mesmo de pessoas de sangue, de linhagem sanguínea. E nem todo mundo que é de sangue seu, ou é próximo seu, ou é seu parente, ou um amigo seu, parar de romantizar essa questão de eu tenho uma amizade, eu tenho essa pessoa e ela está comigo desde sempre e tudo bem ela não gostar do que eu gosto, tudo bem ela não ter o estilo de vida que eu tenho. Isso pode ser bonitinho de falar no começo. Mas chega uma hora que pesa. Vai chegar uma hora que vai pesar para você. E você vai começar a se questionar. Você vai começar a pensar: nossa, eu não tenho ninguém para andar comigo, para fazer o que eu faço, para ter o mesmo estilo de vida que eu tenho, para ter a mentalidade que eu tenho, para pensar como eu tenho que ficar explicando o inexplicável. Eu tenho que ficar explicando o que não precisa de explicação. Eu quero viver esse estilo de vida saudável e eu só quero que as pessoas entendam. E aí você começa a se questionar.
Por que isso está acontecendo? Porque de fato você está tendo essa perseguição. Mas você não precisa criar esse conflito interno com você mesma. Você precisa tirar as ervas daninhas do seu caminho. Não se sinta mal. Eu vou bater nessa tecla até você entender. Não se sinta mal por tirar pessoas da sua vida que lhe causam dor. Não se sinta mal, não se sinta triste, não se sinta errado, perdedor ou com qualquer nomenclatura que você possa nomear. Não se sinta pequeno, não se sinta menos por você afastar pessoas da sua vida que às vezes estão há anos na sua vida, mas que agora, para essa fase da sua vida, não serve mais. Não é que as pessoas são descartáveis, não serve mais, vou descartar. Mas é você entender que o ciclo muda, o ciclo mudou, agora você está em outra fase, ou querendo entrar em outra fase, entrando em outra fase. E você precisa se alinhar com pessoas que caminhem como você, que pensem como você, que estejam com os propósitos alinhados, que vão te incentivar. E eu vou fazer um outro parênteses aqui, uma outra história. Que não é bem história, é uma pergunta. Você decidiu hoje que você quer caminhar com Deus. Se você hoje decidir e você continuar andando com as pessoas tóxicas que estão no seu caminho, ou você tirar essas pessoas do seu caminho, quanto tempo você acha que você vai permanecer nessa decisão sua? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano? Com a ajuda somente do Pai e deixando Ele colocar as pessoas certas na sua vida? Ou julgado por energias negativas? Qual você acha que vai dar mais certo? Que vai te levar mais longe? De fato, você deixar para trás aquilo que te faz mal. Então, muitas das vezes, você começa a achar que o erro está em você, que você não está se esforçando tanto, que talvez você precise orar mais, você precise jejuar mais, você precisa talvez renunciar mais. E na verdade não é isso. Na maioria das vezes é só você trocar o ambiente, trocar o lugar, trocar as pessoas que convivem com você, o acesso dessas pessoas até você. Que às vezes a pessoa tá lá, tá te desmotivando, tá te desmoralizando, te diminuindo. Dizendo que você é careta, dizendo que você tá ficando doido, dizendo que você tá errado nisso aí. Que você tem que seguir o que você gosta, que você se sente feliz. Que esse negócio de Bíblia é tudo errado. Que isso aí é fantasia. Você vai muitas vezes ouvir isso de pessoas que não estão na mesma comunhão que você, com o Pai. E aí você vai achar que o problema está em você. Você vai começar a olhar para você mesmo e se julgar, se criticar. Tipo, eu acho que Deus não me ouve, eu acho que Deus não me escuta. E você o tempo todo angustiado, o tempo todo triste, o tempo todo desanimado, mas você mesmo não está querendo enxergar a raiz, porque aquela raiz está relacionada a afeto, a emocional. A pessoa está ali te ferindo, a pessoa te causando mal. Isso aqui que eu estou dizendo, que eles vale para relacionamentos, casamentos, noivado, amizades, trabalho, o que for. O que quer que seja que está te desmotivando, te fazendo mal. Que muitas pessoas vão falar assim, mas casamento você tem que aceitar, você tem que etc e tal, mas até quando? Tudo tem um limite. Enquanto a pessoa ela quer ouvir, ela quer ajustar com você, porque relacionamento é isso, é ajuste. Eu amo você, você me ama, ambos se ajustam. Ambos se encaixam um no mundo do outro. E não, eu sou assim, eu não vou mudar, e você que se vire, e você. Não, não é assim. Isso não é relacionamento. Aí você já não está cumprindo nem o propósito do pai nesse relacionamento aí. Você está com uma pessoa, por exemplo, que te faz mal o tempo todo, faz coisas pelas suas costas, e aí Deus mandou perdoar 70 vezes 7. Tudo bem, mas até quando? Porque Deus também se preocupa com a sua saúde emocional. E Deus não se agrada de pessoas que se machucam umas às outras. Deus não quer
Você tem um cônjuge ali que te desmotiva o tempo inteiro, que te traz todo tipo de dano em todos os níveis que se pode imaginar. E aí você ouve de pastores, de pessoas que você tem que seguir firme nessa relação. Até acontecer o quê? A pessoa tirar a própria vida. Porque ela entendeu que servir a Deus é sinônimo de sofrimento. E não foi isso que Jesus quis ensinar. Ele disse que teremos aflições nesse mundo, mas essas aflições, elas não podem ser algo condicionado por mim, influenciado por mim, em que eu estou contribuindo para aquilo. Como? O que eu quero dizer é que existem influências externas, coisas que nós não podemos controlar, como o tempo, as estações, o ambiente, o governo. Essas coisas a gente não controla, a gente não tem acesso a isso. A gente não tem controle sobre isso, domínio sobre isso. Mas você tem domínio, sim, pelas pessoas que acessam você, pelas pessoas que têm influência sobre você, as pessoas que estão próximas de você, as suas amizades, seu convívio familiar. Isso aí você tem, sim, controle. Quando Cristo fala sobre aflições, ele está falando sobre coisas que você não consegue controlar. Coisas que acontecem que você não tem controle. Mas você concorda que não faz sentido as coisas que você consegue controlar, você se permitir continuar sofrendo? Cristo te deu autonomia, ele quer que você se sinta livre, que você seja livre. Sustente sim, se esforce sim, lute pelo seu casamento, mas saiba até onde você pode lutar. Não faça algo além do que você consegue, além das suas forças, porque o próprio Cristo disse: ele não nos tenta além daquilo que nós podemos suportar. Ele não faz algo além daquilo que nós conseguimos vivenciar. Então tome cuidado para você mesmo não estar caindo na própria arapuca, achando que é o inimigo, mas na verdade o inimigo não tem poder sobre você. Se você se afastar, se você se retirar, sair, ele não pode fazer nada. Pode observar que a maioria das coisas ruins que ele faz na vida das pessoas, vou colocar um exemplo aqui, uma violência, por exemplo. Às vezes a mulher tá em um relacionamento em que o cara nunca foi violento com ela, isso é um ponto, tudo bem. Às vezes ele nunca deu indícios, e aí ela é surpreendida com um ataque, a pessoa vai, o homem vai, agride ela, faz realiza um atentado ali contra a vida dela. E muitas vezes, ao contrário. Muitas vezes, esse homem, ele já vem dando indícios. Ele já vem desmoralizando essa mulher, ele já vem ofendendo ela publicamente, com sátiras, com risos. Ele já vem minando a autoestima dessa mulher pouco a pouco. E ela não quer enxergar, porque na cabeça dela, ela aprendeu pelos pais que estão casados há 50 anos que ela tem que aceitar. Às vezes o pai que traiu a mãe e vice-versa, e ela vê isso e ela acha que ela tem que aceitar também. Que a sina dela é viver ali à margem dos outros, sofrendo por alguém que não se importa com você. E que ela tem que sofrer, porque ela tem que lutar pelo casamento, lutar pelo relacionamento. Às vezes nem casamento é. E a pessoa fica ali, ela fica ali vivendo aquele conflito. É onde acaba o quê? Ela fica batendo naquela tecla. A vida dela, tudo ao redor, está dando sinais de que aquilo vai dar errado. Que aquilo vai trazer sérias consequências, consequências graves, consequências muitas vezes irreversíveis, como a própria vida, como uma pessoa tirar a própria vida da outra. E isso muitas vezes acontece. A pessoa vai tendo sinais ali e ela decide que ela vai deixar acontecer. E aí, quando vê, já não dá tempo de voltar atrás. Ela não tem nem a própria vida mais para consertar. Porque até isso foi tirado. Então, não espere chegar nesse ponto. Não permita que o inimigo roube a sua paz. Não permita que o inimigo use pessoas para roubar a sua paz. Se retire. Aprenda a dizer não, aprenda a se retirar. Aprenda a atrair para sua vida aquilo que te faz bem, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz alegria, felicidade, respeito. Não esteja ao redor de pessoas que não te respeitam. Você não está errado em se afastar. Elas que estão erradas em não te respeitar. Você não está errado em se priorizar, em se guardar, em se preservar, em se proteger. Você está se protegendo. Não é errado se proteger. Não é errado se afastar para se proteger. Elas que estão erradas em te desrespeitar. Elas que estão erradas em te desrespeitar. Você não está errado em querer proteção para você, em se cobrir, em se proteger. Não, eu não vou me permitir a isso. Você tem que se amar. Se amar primeiro.
Se você ouça isso que eu estou te dizendo, preste bem atenção. Se você não aprender a se amar, você não vai conseguir amar a Deus. Porque o primeiro mandamento, depois de amar a Deus, é amar a si próprio. Sabia disso? Já prestou atenção nisso? Cristo disse: ame ao seu próximo como... Ame o seu próximo como você se ama. Então, a condição para você amar o próximo é se amar. Se você não se amar, você não vai ter condição de amar o próximo. Como é que você vai chegar e dar um conselho para uma pessoa para ela se amar mais, se cuidar, se afastar daquilo que é ruim, daquilo que é errado, daquilo que é companheiros errados, se você mesmo está fazendo isso? Se você mesmo está se cuidando. Às vezes as pessoas elas querem aconselhar os outros, porque na internet todo mundo é rei, né? Todo mundo é juiz, e a pessoa olha lá, olha que situação, eu não me sujeitava a uma coisa dessa. E às vezes a pessoa está fazendo pior na vida dela. Ela está se sujeitando a coisas piores. E ela não está percebendo. Em um relacionamento narcisista, pessoas tóxicas, e ela fica se permitindo aquilo, se colocando naquela situação. E aí daqui a pouco ela não quer mais orar, ela não quer mais jejuar, ela não tem mais fé. E ela acha que é o inimigo, que é o diabo, mas ela mesma está trazendo influências ruins para a vida dela. É a mesma coisa, quando você começa a ter um estilo de vida diferente, tudo na sua vida tem que mudar, não é só o estilo, porque é uma coisa muito sagrada, queridos. Mudar o seu estilo de vida para algo espiritual, algo de santificação, é uma coisa muito sagrada. Para você deixar pessoas na sua vida, ficar dando pérola aos porcos, ficar deixando pessoas na sua vida que minam a sua paz, até mesmo a sua fé. Ficar deixando pessoas roubarem o próprio Deus de você. Não permita isso. Não permita que pessoas roubem a sua fé, roubem a sua paz, roube aquilo que Deus colocou no seu interior. Como a própria Bíblia diz, não deixe que ninguém roube a sua coroa. Sabia que pessoas podem roubar a nossa coroa? Como? Você que se colocando nas situações tóxicas, onde você começa a se tornar tóxico, porque vamos supor, vou dar um exemplo. Você está numa relação narcisista. Primeiro você começa a se relacionar com o narcisista, depois você vira o narcisista. Ah, Larissa, isso não existe. Então, acompanhe os dados, comece a estudar sobre psicologia, psiquiatria, sobre como as relações tóxicas afetam ao seu cérebro, até mesmo a sua função cerebral. Começa a afetar a forma como você se relaciona, os seus comportamentos, afeta tudo. Começa a estudar sobre o comportamento humano, que você vai ver como que isso é sério, como que isso é grave. Primeiro você começa a se relacionar com a pessoa tóxica, se torna tóxico. Porque você está absorvendo isso, você está começando a aprender um novo padrão. Qual que é o padrão? O padrão narcisista, o padrão tóxico. Daqui a pouco você começa a ser a pessoa tóxica. Você começa a ver a pessoa respondendo às pessoas asperamente, sendo tóxico, sendo arrogante, daqui a pouco você se torna arrogante. Porque você está absorvendo essa cultura. Assim como se você começa a absorver a cultura do reino dos céus, em ser manso e humilde, você estar inserido nesse relacionamento com o Pai, inserido dentro do reino dos céus, você vai começar a absorver essa cultura e você vai começar a ser diferente. Ser manso e humilde de coração. Aquilo te faz mal, você sabe se afastar, você sabe se afastar do mal. Você não faz mal às pessoas, você faz o bem. Você está absorvendo a cultura do reino dos céus e você vai exalar essa cultura. Então, quando alguém te disser que você tem que aceitar, que você tem que aguentar, ai, porque ninguém é igual a ninguém, vamos aceitar, vamos conviver, vamos... Conviver até o ponto que a pessoa também quer conviver com você em paz, se relacionando em paz. Você tem um cônjuge ali que te desmotiva o tempo inteiro, que te traz todo tipo de dano em todos os níveis que se pode imaginar. E aí você ouve de pastores, de pessoas que você tem que seguir firme nessa relação. Até acontecer o quê? A pessoa tirar a própria vida. Porque ela entendeu que servir a Deus é sinônimo de sofrimento. E não foi isso que Jesus quis ensinar. Ele disse que teremos aflições nesse mundo, mas essas aflições, elas não podem ser algo condicionado por mim, influenciado por mim, em que eu estou contribuindo para aquilo. Como? O que eu quero dizer é que existem influências externas, coisas que nós não podemos controlar, como o tempo, as estações, o ambiente, o governo. Essas coisas a gente não controla, a gente não tem acesso a isso. A gente não tem controle sobre isso, domínio sobre isso. Mas você tem domínio, sim, pelas pessoas que acessam você, pelas pessoas que têm influência sobre você,
as pessoas que estão próximas de você, as suas amizades, seu convívio familiar. Isso aí você tem sim controle. Quando Cristo fala sobre aflições, ele está falando sobre coisas que você não consegue controlar. Coisas que acontecem que você não tem controle. Mas você concorda que não faz sentido as coisas que você consegue controlar, você se permitir continuar sofrendo? Cristo te deu autonomia, ele quer que você se sinta livre, que você seja livre. Sustente sim, se esforce sim, lute pelo seu casamento, mas saiba até onde você pode lutar. Não faça algo além do que você consegue, além das suas forças, porque o próprio Cristo disse: ele não nos tenta além daquilo que nós podemos suportar. Ele não faz algo além daquilo que nós conseguimos vivenciar. Então tome cuidado para você mesmo não estar caindo na própria arapuca, achando que é o inimigo, mas na verdade o inimigo não tem poder sobre você. Se você se afastar, se você se retirar, sair, ele não pode fazer nada. Pode observar que a maioria das coisas ruins que ele faz na vida das pessoas, vou colocar um exemplo aqui, uma violência, por exemplo. Às vezes a mulher tá em um relacionamento em que o cara nunca foi violento com ela, isso é um ponto, tudo bem. Às vezes ele nunca deu indícios, e aí ela é surpreendida com um ataque, a pessoa vai, o homem vai, agride ela, faz realiza um atentado ali contra a vida dela. E muitas vezes, ao contrário. Muitas vezes, esse homem, ele já vem dando indícios. Ele já vem desmoralizando essa mulher, ele já vem ofendendo ela publicamente, com sátiras, com risos. Ele já vem minando a autoestima dessa mulher pouco a pouco. E ela não quer enxergar, porque na cabeça dela, ela aprendeu pelos pais que estão casados há 50 anos que ela tem que aceitar. Às vezes o pai que traiu a mãe e vice-versa, e ela vê isso e ela acha que ela tem que aceitar também. Que a sina dela é viver ali à margem dos outros, sofrendo por alguém que não se importa com você. E que ela tem que sofrer, porque ela tem que lutar pelo casamento, lutar pelo relacionamento. Às vezes nem casamento é. E a pessoa fica ali, ela fica ali vivendo aquele conflito. É onde acaba o quê? Ela fica batendo naquela tecla. A vida dela, tudo ao redor, está dando sinais de que aquilo vai dar errado. Que aquilo vai trazer sérias consequências, consequências graves, consequências muitas vezes irreversíveis, como a própria vida, como uma pessoa tirar a própria vida da outra. E isso muitas vezes acontece. A pessoa vai tendo sinais ali e ela decide que ela vai deixar acontecer. E aí, quando vê, já não dá tempo de voltar atrás. Ela não tem nem a própria vida mais para consertar. Porque até isso foi tirado. Então, não espere chegar nesse ponto. Não permita que o inimigo roube a sua paz. Não permita que o inimigo use pessoas para roubar a sua paz. Se retire. Aprenda a dizer não, aprenda a se retirar. Aprenda a atrair para sua vida aquilo que te faz bem, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz alegria, felicidade, respeito. Não esteja ao redor de pessoas que não te respeitam. Você não está errado em se afastar. Elas que estão erradas em não te respeitar. Você não está errado em se priorizar, em se guardar, em se preservar, em se proteger. Você está se protegendo. Não é errado se proteger. Não é errado se afastar para se proteger. Elas que estão erradas em te desrespeitar. Elas que estão erradas em te desrespeitar. Você não está errado em querer proteção para você, em se cobrir, em se proteger. Não, eu não vou me permitir a isso. Você tem que se amar. Se amar primeiro. Se você... Ouça isso que eu estou te dizendo. Preste bem atenção. Se você não aprender a se amar, você não vai conseguir amar a Deus. Porque o primeiro mandamento, depois de amar a Deus, é amar a si próprio. Sabia disso? Já prestou atenção nisso? Cristo disse: ame ao seu próximo como... Ame o seu próximo como você se ama. Então, a condição para você amar o próximo é se amar. Se você não se amar, você não vai ter condição de amar o próximo. Como é que você vai chegar e dar o conselho para uma pessoa para ela se amar mais, se cuidar, se afastar daquilo que é ruim, daquilo que é errado, daquilo que é errado, se você mesmo está fazendo isso? Se você mesmo está se cuidando. Às vezes as pessoas elas querem aconselhar os outros, porque na internet todo mundo é rei, né? Todo mundo é juiz, e a pessoa olha lá, olha que situação, eu não me sujeitava a uma coisa dessa. E às vezes a pessoa está fazendo pior na vida dela. Ela está se sujeitando a coisas piores. E ela não está percebendo. Em um relacionamento narcisista, pessoas tóxicas, e ela fica se permitindo aquilo,
se colocando naquela situação. E aí daqui a pouco ela não quer mais orar, ela não quer mais jejuar, ela não tem mais fé. E ela acha que é o inimigo, que é o diabo, mas ela mesma está trazendo influências ruins para a vida dela. É a mesma coisa, quando você começa a ter um estilo de vida diferente, tudo na sua vida tem que mudar, não é só o estilo, porque é uma coisa muito sagrada, queridos. Mudar o seu estilo de vida para algo espiritual, algo de santificação, é uma coisa muito sagrada. Para você deixar pessoas na sua vida, ficar dando pérola aos porcos, ficar deixando pessoas na sua vida que minam a sua paz, até mesmo a sua fé. Ficar deixando pessoas roubarem o próprio Deus de você. Não permita isso. Não permita que pessoas roubem a sua fé, roubem a sua paz, roube aquilo que Deus colocou no seu interior. Como a própria Bíblia diz, não deixe que ninguém roube a sua coroa. Sabia que pessoas podem roubar a nossa coroa? Como? Você que se colocou nas situações tóxicas, onde você começa a se tornar tóxico, porque vamos supor, vou dar um exemplo. Você está numa relação narcisista. Primeiro você começa a se relacionar com o narcisista, depois você vira o narcisista. Ah, Larissa, isso não existe. Então, acompanhe os dados, acompanhe e comece a estudar sobre como as relações tóxicas afetam ao seu cérebro, até mesmo a sua função cerebral. Começa a afetar a forma como você se relaciona, os seus comportamentos, afeta tudo. Começa a estudar sobre o comportamento humano, que você vai ver como que isso é sério, como que isso é grave. Primeiro você começa a se relacionar com a pessoa tóxica, se torna tóxico. Porque você está absorvendo isso, você está começando a aprender um novo padrão. Qual que é o padrão? O padrão narcisista, o padrão tóxico. Daqui a pouco você começa a ser a pessoa tóxica. Você começa a ver a pessoa respondendo as pessoas asperamente, sendo tóxico, sendo arrogante, daqui a pouco você se torna arrogante. Porque você está absorvendo essa cultura. Assim como se você começa a absorver a cultura do reino dos céus, em ser manso e humilde. E ter de fato essa paz. Porque se não te faz bem, se não te aproxima do Pai, não vem dele. Amém? Que você possa ser edificado através desse ensinamento, desse breve contato aqui com vocês, essa breve mensagem, que você possa meditar e deixar isso penetrar o seu interior. Entender que relacionamentos bons e aquilo que é bom altera até o bem-estar das suas células. Rejuvenesce suas células. Rejuvenesce o sistema imunológico, o sistema nervoso, tudo em você. Tudo em você é regenerado, é renovado. Essa paz chega até você. Se o sistema nervoso central é acalmado, tudo muda. Quando você muda a percepção das coisas e o seu ambiente. E entender que tudo está interligado. Quando você muda, o seu ambiente também tem que mudar. Amém? Que o Pai te abençoe. E que você venha meditar e abraçar esse ensinamento. E praticá-lo, entender que isso é para o seu bem. Que o Pai te abençoe.